E aí, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de magias dentro do sistema Daimon. É isso mesmo, nós vamos usar o suplemento Anime RPG para ambientar histórias de magia com fundo de animação japonesa. Então, se você está narrando ou deseja narrar uma história que envolva animes e magia, fica aqui, que depois da vinheta nós vamos explicar tudo a respeito de magias no universo de Daimon. Eu volto. Seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Se você ainda não acompanha os meus vídeos, eu sou Francinete Coutinho e hoje nós estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo do suplemento para o sistema Daimon Anime RPG. Esse suplemento ele foi desenvolvido para ambientar campanhas, aventuras no mundo da animação japonesa, os famosos animes. Esse não é o primeiro vídeo do nosso estudo, sobre anime RPG. Já existem outros vídeos no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui no card para você poder ir lá ver, onde eu falo a respeito de utilização de cibernéticos, eu falo a respeito de monstros de bolso, eu falo sobre criação de personagens para esse suplemento, gente, uma infinidade de coisas. Então vão lá, se você quiser realmente ambientar a sua campanha em anime RPG, vão lá dar uma olhadinha, tá? Na playlist completinha, bonitinha, tem muita coisa legal para vocês. Mas se você já conhece anime RPG e você queria só pegar umas dicas sobre magia porque você não conseguiu entender muito bem, ou se você está em busca de ideias para criar o seu próprio sistema de magia para um cenário de anime RPG, fica aqui comigo, tá? Que hoje nós vamos desmiuçar tudo que precisa saber sobre a magia para o suplemento Anime RPG. Cuidado, para o suplemento Anime RPG. Por quê? Porque o sistema Daimon, o sistema desse suplemento, ele é muito amplo, se você acompanha o meu vídeo, no meu canal, você já deve ter visto os meus vídeos a respeito do sistema Daimon e do cenário oficial dele, o Trevas RPG, que é um cenário para ambientar aventuras sobrenaturais, tá, gente? Aventuras em um mundo muito parecido com a nossa Terra, mas que é dominado por anjos, demônios, vampiros, Muita gente gostava do sistema Daimon, dessa pegada sobrenatural. Chegaram para o sistema para conhecer o cenário Trevas, e depois que jogaram muito Trevas, e se apaixonaram pelo sistema Daimon, ficaram lá pensando, poxa, isso seria tão legal se eu pudesse ambientar também aventuras de anime, coisa assim menos sobrenatural, mais super, Então, com isso surgiram, os suplementos para o sistema, como por exemplo o Anime RPG e o Super Daimon RPG, que em outra ocasião a gente vai falar sobre o Super, que também é um suplemento incrível do sistema Daimon para ambientar, histórias de super-heróis, inspirado nos quadrinhos, muito legal mesmo, tá? Mas voltando aqui para o nosso foco, do Anime RPG, o que eu preciso primeiramente, ter em mente que o sistema Daimon foi criado para campanhas sobrenaturais, tá? Ele não foi criado inicialmente para ambientar anime RPG. Ou, desculpa, aventuras de anime. O anime RPG, ele é um suplemento, que veio dar ao Daimon, ao sistema Daimon, as condições necessárias para ambientar esse tipo de cenário. Então, com o uso do anime RPG, eu posso, usando as regras de Daimon, ambientar uma aventura de super-heróis japoneses, tá? Mas, é claro, a gente sabe que são dois mundos muito diferentes, Um mundo terra sobrenatural, a pegada de trevas com a pegada de anime. São coisas diametralmente diferentes. Então, foi necessário haver mudanças, no sistema para poder dar uma maior flexibilidade, para poder dar um maior dinamismo que é necessário para essas campanhas de anime. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulhozinho aí no fundo, que começou a chover aqui agora, tá?
Estamos no pleno, né, período de chuvas aqui no Ceará, né? Espero que ela passe logo, tá? Então já vou me desculpando com vocês. Mas, voltando, né? Então, se eu quero narrar anime, eu tenho que ficar ligado nessas mudanças. Eu preciso ler o suplemento. Não basta ter apenas as regras de Daimon. A propósito, se você gosta do sistema Daimon e veio ver esse vídeo só por causa dele e já tá até ficando um pouco decepcionado, porque você queria realmente, era a pegada sobrenatural, fica triste não, dá uma olhada no card que eu vou deixar o link para os vídeos que eu fiz falando a respeito do sistema Trevas, RPG, cenário Trevas, né? E do sistema Daimon. Então tem muita coisa legal sobre esse sistema lá no meu canal, tá bom? Houve mudanças de regras, muitas dessas mudanças eu já mostrei nos outros vídeos dessa playlist. E hoje nós vamos falar a respeito das mudanças que aconteceram em magia, né? Se você não sabe como funciona a magia de Trevas RPG, eu também fiz vídeo sobre isso, tá tudo no card, tá? Lá eu explico os caminhos, as formas, né? O sistema de magia de Daimon, gente, ele é uma coisa belíssima, tá entendendo? É muito, assim, místico, filosófico, envolvido, né? Com as várias teorias místicas, né? Humanas, né? Então, ele é bem realista. E ele requer do jogador e do narrador, assim, uma criatividade muito grande, né? Porque, ao contrário dos outros sistemas de magia, o sistema de Daimon não é, assim, um conjunto de receitinhas prontas, não. Você tem muita liberdade para poder mover. E mesmo toda essa liberdade ainda não era suficiente para o ambiente de anime japoneses. Por isso, houve mudanças, tá? Na utilização de magias dentro desse suplemento. Então, se você estudou os vídeos de magia para trevas, é bom também dar uma olhadinha nesse aqui. Por quê? Porque nem tudo, né, tá igual. Algumas coisas mudaram. Eu não vou, tá, gente, explicar passo a passo magia de novo, né? Até porque quem tá acompanhando as duas playlists ia ficar chateado comigo, né? Então eu deixo o link para que você vá lá ver, caso você queira mais detalhes sobre essa parte de magia em Daimon, tá? E aqui a gente vai fazer um vídeo fazendo uma pequena comparação, né? Mostrando onde muda em anime RPG, que é para quem vai utilizar esse suplemento, tá bom? Então vamos lá falar de magia? Vem comigo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no suplemento de anime RPG, né, para o sistema Daimon, existem 12 caminhos de magia, tá? Existem os 6 caminhos elementais tradicionais que aparecem em praticamente todos os sistemas de magia, né, que são fogo, terra, água, ar, luz e trevas. Existem também os caminhos que são chamados de caminhos arcanos da vida, que são plantas, animais e humanos, e os chamados caminhos arcanos negros, né, que seriam espírito e demônios. E para complementar e formar os 12 caminhos, a gente conta também no suplemento anime com o caminho de metamagia, né, que é um caminho mais assim, onde você vai estudar a magia na sua própria essência, né, a magia como ela realmente e não ela atrelada a um elemento, atrelada, né, aos seres vivos ou a seres sobrenaturais, tá bom? Então, inicialmente nós vamos dar só uma visão geral aqui, né, dos 12 caminhos. Quem quiser saber mais detalhes, fica o convite para ir ver os meus vídeos sobre o sistema de magia de Daimon, tá? Inicialmente o fogo, né? O fogo, ele é o caminho ligado à destruição, né? Então ele é o caminho mais agressivo que você pode encontrar em qualquer cenário, tá certo? O mago que controla fogo, né? Ele é um dos mais perigosos que pode existir. Ele pode sentir o calor dos objetos, ele pode descobrir onde fogueiras foram acesas, ele pode criar bolas de fogo, chamas nas palmas das suas mãos e até mesmo barreiras intransponíveis, espadas flamejantes, né? Então não existe limite para o que o mago de fogo pode fazer, né? O limite é a imaginação e, é claro,
o focus e a quantidade de pontos de magia que ele tem, né? Para quem não viu os vídeos anteriores, focus é como se fosse os níveis da magia. Quanto maior o seu foco no caminho, maior o seu poder naquele caminho, né? E os pontos de magia é o combustível místico, ou seja, é o que você paga, né, para poder fazer aquela magia. Então, se você não tem ponto de magia, você não tem como fazer magia, tá certo? O fogo, né, ele é o oposto, por exemplo, do caminho da água. Entre os caminhos elementais existe essa ideia de oposição, ela só existe nos caminhos elementais, né? Nos caminhos arcanos da vida e arcanos negros não existe essa ideia de oposição. Mas o que é um caminho oposto? É aquele caminho, né, que tem uma natureza contrária ao outro caminho e que, portanto, as magias daquele caminho são mais poderosas contra magos do caminho oposto. Outra coisa também é que normalmente no sistema Daimon, quem tem um caminho não pode aprender o seu oposto, tá certo? Então, se você tem o caminho do fogo, você pode aprender terra, você pode aprender ar, você pode aprender trevas e luz, mas você não pode aprender água, porque a água é o oposto do fogo, tá certo? O segundo caminho elemental é exatamente o da água, né? A água, ela controla, assim, digamos, o equilíbrio, né? O mago que controla a água, ele também controla gelo, vapores, ele também controla líquidos, tá? Então isso permite ao feiticeiro respirar debaixo d'água, criar tempestades, transformar água em vinho, né? Magos muito poderosos conseguem, inclusive, separar rios, fazer correntezas correrem ao contrário, desabar tempestades. Então, a magia da água, né, ela também pode ser agressiva, né? Ela também pode ser uma magia para causar dano, mas ela também pode ser uma magia mais voltada para o controle, através da questão dos vapores, né? Através da questão do gelo, tá? Então, depende aí da criatividade da pessoa que vai trabalhar com o caminho da água, né? O terceiro caminho elemental é exatamente o caminho do ar, né? O caminho do ar também é um caminho muito destrutivo, né? Para você ter uma ideia, a pessoa controlar, ela pode criar vendavais, ela pode criar furacões, maremotos, tá certo? Ela pode criar barreiras invisíveis de ar, campos de força, transmitir mensagens, né? Alterações e cheiros. Magos muito poderosos no controle do ar, eles são inclusive capazes de voar e de teleportar outros seres vivos junto com eles, né? Então, assim, para quem quer causar dano e ao mesmo tempo quer ter uma versatilidade, não quer ser só aquele poder agressivo como fogo, mas também quer ter outras, né, opções, o caminho de ar, ele é um caminho muito bom a ser trilhado. O caminho da terra, que é o oposto do ar, ou seja, aquele comanda terra, normalmente não comanda ar, e aquele comanda ar, normalmente não comanda terra. Por que eu tô dizendo normalmente, né, pessoal? Porque tá no sistema, mas o narrador, ele tem autoridade para modificar isso. Então, se o narrador quiser, na minha campanha não vai ter esse negócio de oposição, não. O cara pode aprender água e fogo, não tem problema. Então, o narrador, ele tem autoridade para fazer isso, por sua conta e risco, né? O livro aconselha que você não faça, tá? Que você não permita o seu mago não ter um ponto fraco, né? Que você vai permitir que o seu mago controle todos os elementos, então nenhum elemento vai ser o ponto fraco dele, tá? Então o ponto fraco do mago de fogo é a água, o ponto fraco do mago de água é o fogo, e assim vai, tá? Então é muito interessante que o seu mago, ele tenha essa restrição, ele tenha um ponto fraco, porque isso equilibra a campanha, impede que você crie divindades, né? Incapazes de serem derrotadas, tá ok? Mas agora vamos falar sobre a terra. O mago de terra, ele é aquele mago, né, que ele é capaz de controlar todo tipo de mineral que você puder imaginar. Então imagine um mago capaz de, do nada,
criar espadas, adagas, armas feitas de metal, transformar uma arma de metal comum em uma arma de aço, tá entendendo? Ele é capaz de blindar carros, ele é capaz de erguer muralhas de terra, tá? Fazer proteções, né? Cúpulas de terra. Ele é um mago bastante versátil, tanto no ataque quanto na defesa, né? O mago de terra, ele é capaz de mexer com a própria estrutura do solo, né? Então, ele é muito poderoso nessa questão aí de criação, tá? Tem também o mago da luz, né? Que ele também trabalha com a parte de ilusões, tá? Então, o mago da luz, além dele controlar a luz na sua essência pura, limpa, ele também é capaz de trabalhar com ilusões. Então, o mago que controla este caminho, ele possui o domínio sobre o que as pessoas conseguem ver. Então, ele, ao poder controlar a luz, né, que a gente vê através da luz, a gente só vê por quê? Porque a luz, ela incide sobre um objeto, ela é refletida para o nosso olho, né? Então, ao poder controlar a luz, então ele também é capaz de controlar o que as pessoas são capazes de ver. E, portanto, ele é capaz de alterar essa visão, criando, né, ilusões, imagens, né, efeitos semelhantes a raios lasers, né? Podem sair dos seus dedos, ele pode inclusive ficar invisível, né? Se ele estiver parado. E alguns magos muito poderosos conseguem inclusive se manter invisível mesmo que estejam em movimento. Então, um caminho bastante versátil, um caminho interessante, né? Para quem quer fazer uma magia mais elegante, que não seja apenas aquela magia de ataque, mas não se iluda que o caminho de luz também ele pode ser bastante ofensivo, né? Desde que o mago saiba utilizar a luz, né? Ela pode funcionar como ataques diretos, tá? Vai depender da criatividade. E o oposto do caminho da luz é o caminho das trevas. Em alguns sistemas você vai ver falar sobre ele como caminho das sombras, né? Porque é o oposto da luz, tá? Mas caminho da sombra, da escuridão, da morte, da destruição, né? Vários nomes que os sistemas podem dar. Mas em sua essência, o que é que o mago das trevas controla, né? Ele controla a noite, as forças da escuridão, os mortos-vivos, tá? Ele lida com forças muito poderosas e muito assim obscuras, forças muito pouco compreendidas pela maioria dos outros magos, né? Isso torna ele assim um mago até certo ponto mal visto entre os elementais, né? Ele seria um mago do mal, digamos assim, né? Mas nem todo mago das trevas ele é necessariamente um ser maléfico, tá? Então existem pessoas que optam por conhecer o poder das trevas, né? Compreender, estudar as trevas e utilizar essas trevas para fazer o bem. Sim, isso não é impossível, tá? Embora que a grande maioria possa acabar se corrompendo com um poder, né, tão grande e ao mesmo tempo tão pouco compreendido. Esses magos, né, eles são capazes também de conjurar tentáculos de treva, aprisionar inimigos, viajar para dimensões sombrias, né, fazer pacto, né, com seres das trevas. Então não tem limite, tá, para o que o mago das trevas pode fazer. Inclusive ele é o opositor preferido dos magos da luz, né? Então se você quiser ser um elementarista, se você quiser criar uma campanha de anime RPG com magos elementais, esses são os 6 magos elementais que o anime RPG traz para você. Mas vamos supor que você queira uma pegada mais xamã, né? Uma coisa mais ligada à vida, à natureza. Então você pode optar pelos caminhos arcanos da vida, né? Que em Daimon são 3: plantas, animais e humanos. O caminho de plantas, né? Ele é o preferido dos druidas e dos seres que fazem pacto com os deuses da natureza.
quem possui esse caminho, né, quem estuda esse caminho é capaz de comandar as plantas, as árvores de uma floresta, conversar com as árvores, manipular objetos de madeira, né, utilizar árvores e plantas para atacar ao seu comando, para realizar pequenas tarefas para eles. Então, o mago, o druida, né, como é mais conhecido esses magos que trabalham com plantas, eles são capazes, inclusive, de sentir, né, a presença de qualquer pessoa que entre nas suas florestas, nos seus domínios. Então é assim uma magia bastante versátil, né? Se você lembra lá em Arton, né, Arton no cenário Tormenta RPG, né, você tem uma druida muito poderosa, né, que é a Lissandra, que ela é capaz de criar armas feitas com madeira, né, com plantas extremamente poderosas, né, armas mágicas de um dano assim sensacional. E nós temos o caminho dos animais, que não é oposto ao caminho das plantas, porque aqui não existe essa ideia de oposição, lembrando que a oposição só existe entre os caminhos elementais. O mago de animais, né, ele estuda as criaturas da terra e estuda maneiras de se comunicar com elas, de controlar essas criaturas, utilizar essas criaturas ao seu próprio benefício, né? Então ele, além de conversar, criar e controlar, ele também pode adaptar estruturas dos animais para o seu próprio corpo. É o caso de magos dos animais que conseguem voar, porque ele consegue fazer asas surgirem nele, ou que é capaz de transformar as suas unhas humanas em unhas de águias, ou que consegue ter uma cauda, né, de um determinado animal para poder produzir danos. Então isso não é de todo impossível, né? Claro, o mago ele vai ter que ter um nível um pouquinho mais elevado, mas isso é possível dentro da ideia do anime RPG. O Humanos, né, que é o último caminho arcano da vida, aqui nós temos os magos que gostam de trabalhar com controle dos seres humanos, né? Então eles procuram entender como os humanos pensam, como os humanos agem, e eles se tornam peritos em manipulação, né? Em manipular as emoções, manipular os desejos de uma pessoa, controlar os movimentos dessa pessoa, convencer ou então forçar essa pessoa, né, mesmo contra a sua vontade, a realizar, tá, determinadas atitudes, determinadas ações para eles. Então, o mago de humanos, ele tem essa capacidade, né? Alguns são tão poderosos que conseguem controlar mais do que um ser humano ao mesmo tempo. Eu já ouvi casos até deles conseguiam controlar pequenas multidões. Então, mas é claro, magos muito poderosos mesmo, uma coisa muito rara, né? E que normalmente só vai aparecer na sua campanha se for em forma de NPC. Dificilmente, né, um jogador vai evoluir, né, para chegar a esse ponto, a não ser que o narrador narre por anos e anos a fio, né? Mas é muito interessante de se ver, né, essa manipulação dos seres humanos. Outra coisa que dá para fazer com o caminho de humanos é mudar a sua própria constituição física, né? Então o mago de humano ele é capaz de mudar a cor dos olhos, ele é capaz de mudar a cor dos cabelos, a cor da pele, a sua altura. Então ele é um excelente infiltrador, ele consegue se infiltrar, ele consegue se misturar na multidão, ele consegue substituir pessoas, tá, dentro de uma certa facilidade. Ah, o mago de luz também pode fazer isso? Pode, mas ele precisa ser muito poderoso, porque a maioria das ilusões que o mago de luz faz, elas só funcionam quando ele está parado, tá certo? Então ele precisa ser um mago muito evoluído para poder ele se mover e aquela ilusão permanecer. Já no caso do mago de humanos, ele faz uma mudança real em si próprio. Então ele pode se mover, ele pode se infiltrar, ele passa realmente a aparecer com outra pessoa, e é bastante interessante para grupos que estão fazendo investigação, né, que querem descobrir o que aconteceu com uma determinada pessoa. Então é um mago bastante útil nessas horas. E por fim nós temos os caminhos negros, né, que é o caminho de espírito e o caminho de arcano. O caminho de espírito, como o próprio nome já diz, são aqueles magos que se dedicam a trilhar o caminho de conjuração de mortos-vivos, né, zumbis, vampiros, né, gárgulas. Então os espíritos, né,
Desculpa, gente. O caminho de espírito, né, ele é um caminho, é uma forma de controlar e entender o além-morte, né, e se comunicar com pessoas que morreram, né, e trazer pessoas que morreram para falar com você, conversar com fantasma, libertar fantasma, utilizar seres espirituais, né, para fazer pequenas tarefas para você viajar para o mundo dos mortos e ir lá conversar com eles. Então existe uma infinidade de ideias, tá? Que você pode fazer, inclusive quando você mescla o caminho de trevas com o caminho de espírito, aí você tem a necromancia, né? Que é uma das ramificações do caminho de espírito. E o que é o necromante? Ele é um mago que ele usa o conhecimento dele do mundo espiritual para escravizar seres espirituais e fazer esses seres, né, trabalharem para ele, através de maldições, através de pactos, né? Aí você tem a criação de zumbis, de mortos-vivos em geral, tá? E por fim temos o caminho de demônios, que ele é um caminho muito perigoso, né? Então os magos têm que ter muita coragem para poder lidar com essas criaturas. Lembre que em Trevas RPG a gente não fala apenas dos demônios no sentido cristão, né? Os demônios do inferno cristão, mas como toda criatura do plano de Arcano, né? Aquele mundo que fica abaixo da terra, né? Na roda dos mundos, e que teve a sua magia profanada, né? Teve a sua magia corrompida. Então toda criatura que vem de Arcano, ela recebe o nome de demônio nesse sistema, tá? Então o mago, né? De demônios, ou o mago de Arcano, ele também pode ser conhecido assim, tira o seu poder de pactos que ele faz com essas criaturas. Então ele conhece essas criaturas, ele conjura essas criaturas e ele utiliza essas criaturas para obter os seus objetivos, tá? E por fim nós temos a metamagia, né, que é o caminho que permite você ter conhecimento sobre o tempo e o espaço, conhecer e controlar o tempo e espaço. Além de você poder mexer com a ideia de tempo e espaço, na metamagia você também é capaz de lidar com a essência da própria magia, tá? E os seus elementos mais intrínsecos, né? Então ele é um mago bastante estruturalista, né? Ele conhece toda a essência da magia, então ele se desenvolve mais lentamente porque ele é muito genérico, ele não se especifica no caminho único, mas em compensação, à medida que ele evolui, ele adquire mais poder do que aquele mago específico, tá? Então é um caminho assim que normalmente não é permitido para jogadores, senhor narrador. Cuidado com o caminho da metamagia, ele é um caminho muito perigoso para ser colocado na mão de jogadores, até mesmo de jogadores experientes, que dirá jogadores iniciantes. Então o próprio livro ele fala que não é aconselhado, não é recomendado para PCs, apenas para NPCs. Então muito cuidado, tá, com esse caminho da metamagia. Tá bom? Já para os NPCs é excelente, você pode criar vilões assim espetaculares utilizando o caminho da metamagia. Imagina aí um vilão capaz de voltar no tempo, né, para destruir um determinado acontecimento que está atrapalhando os planos dele. Aí lá vai os PC ter que encontrar uma maneira também de voltar para consertar o que aquele vilão fez, né? Então imagina um vilão que viaja entre dimensões, trazendo seres de outros mundos para lutar com ele, né? Então, para um narrador bastante criativo, o universo aí é infinita a ideia de como utilizar a metamagia para criar problema para os outros magos, tá? Os magos PCs, né? Então esses são os 12 caminhos, né? Se a gente avançar um pouquinho mais aqui no nosso estudo, a gente chega a essa tabela aqui, né? Que eu estou apresentando agora para vocês, é a chamada tabela de limites de magia, tá? Essa tabela, gente, ela é muito importante. Na verdade, se você for capaz de entender o funcionamento dessa tabela, você será capaz de criar personagens magos, tá? Dentro do mundo de anime RPG e até mesmo dentro do cenário Daimon como um todo. Algumas pessoas se amarram um pouquinho na compreensão da tabela e nós vamos hoje exatamente esmiuçar essa tabela para a gente poder entender como é que a gente cria
personagens magos, tá? Nesse cenário. Ela tanto é útil para os jogadores que estão iniciando a criação do seu mago, quanto para o narrador criar os seus vilões magos, né, que deverão, né, inicialmente ser um pouco mais evoluídos do que os nossos heróis. Então a gente tem bem aqui, do meu lado, na primeira coluna aqui do meu lado direito, nós temos aqui o círculo, tá? Então você tá vendo aqui que nós estamos indo do primeiro até o sexto círculo. Por quê? Porque normalmente um mago iniciante, o máximo que ele pode chegar é até o sexto círculo, tá? E já é muita coisa, garanto para você. Então você vê que aqui ao lado da linha do círculo, você tem a linha do atributo, né? Então se você está no círculo 1, você tem atributos 1D. Círculo 2, 2D. Círculo 3, 3D. Círculo 4, 4D. Até, né, o círculo 6 com 6D. Nenhum atributo, gente, pode ter um número de D superior a 6, tá? Isso é muito importante para não desequilibrar a criação. Então, no sétimo círculo, vai continuar sendo 6D. O que é que esse atributo aqui está dizendo? Imagine que você vai fazer uma magia que vai mexer com os seus atributos ou com o atributo de uma outra criatura, aumentar a força, aumentar a constituição, né, diminuir a destreza, não sei, uma magia que tenha como objetivo modificar os atributos, tá? Se você é um mago de nível de círculo 3 e vai criar, né, digamos assim, um ser para lutar com você, né, ou uma magia para segurar alguém, né, uma magia de força, tá? O máximo de força que essa magia vai poder ter, ou que essa criatura vai poder ter no seu atributo, é 3D. E o que é que significa esse 3D? 3 vezes 3 jogadas de D6. Você pega 3 D6, tá? E aí você vai ver o máximo que esse valor pode alterar. Ele pode ir de 3, que é o menor valor, se os 3 dados derem pio, até 18, que é o maior valor. Isso se o círculo que a criatura foi construída ou que a magia foi conjurada era o círculo 3, né? Aí se for o círculo 4, 4D6, o 5, 5D6 e assim sucessivamente. Se eu chego aqui no círculo 6, eu quero ir para o círculo 7, lembre, é 6D e não modifica, tá? Não vai ser 7D. Ah, mas eu queria, professora, eu queria que meus jogadores por sua conta e risco, narrador, tá? Você pode alterar? Você pode fazer o que você quiser, tá bom? Mas lembre-se, o sistema não permitia, você tá alterando por fora do sistema, o que der errado não culpa o sistema, tá bom? Alcance de efeito, né? Então eu sou um mago, eu tô conjurando aqui uma bola de fogo e vou atacar uma pessoa. Eu tenho que saber o alcance do efeito da minha magia. Essa magia, ela vai atacar o alvo até quantos metros? Ela vai atacar todo mundo que estiver ao meu redor, né? Ela vai atacar pessoas que estiverem a 1 metro de mim, a 2 metros de mim, a 3, ela só vai atacar se eu tocar, tá? Então o alcance do efeito é o que está discriminado aqui. Se você tem círculo 1, você poderá causar o efeito até 10 metros de distância do lugar onde você está. Então, você conjura a bola de fogo, ela acerta no alvo que esteja até 10 metros de distância de você. Isso com o círculo 1. Com o 2, 25, o 3, 50, o 4, 100, o 5, 200, né? Até chegar no 100. No 6, 400. Observa, né, ó, que do 100 começou a dobrar, né, ó, do 50, aliás, ó. Nível 3, 50, 4, 100, 200 é o dobro de 100. Então, no nível 7, por lógica, que seria um alcance de 800 metros. Então, veja que é um poder realmente muito grande. Dano direto. Dano direto é a capacidade, né, do mago de causar um efeito de dano com a sua magia, sem precisar invocar armas, né, sem precisar. Então, o mais clássico, né,
é o arremesso de projéteis, né? Seja a bola de fogo, no caso do mago de fogo, sejam bolas de terra, pedras, né? Pedaços de pedra, no caso do mago de terra, seja jarros de água, no caso do mago de água, enfim. Esses ataques diretos, eles causam dano direto, tá? E esse dano direto, ele tem ligação com o círculo. Quanto maior o círculo do mago, maior o dano que ele vai poder produzir. Então, o mago de círculo 1, ele poderá causar dano de 1d6 com a sua magia, dano direto. Do círculo 2, 2d6, círculo 3, 3d6 e assim sucessivamente. E preste aqui também atenção que quando você chega no nível 6, né, você é capaz de causar 6d6 de dano, gente. Já pensou um absurdo disso? Se 3 dados derem 6, né, e os outros derem 3, 4, é um dano assim enorme, tá? Se lembrar que para magia não existe esquiva, né? No máximo você pode tentar uma redução, mas não existe esquiva. Então veja que é um poder muito grande que esses magos de 6º nível têm. 7º, 8º, 9º nível, já imaginou? Pois é, não imagine porque para aqui, tá? Então se você tem círculo 7, ainda assim o máximo que você vai fazer em dano direto é 6d6. Nível 8, 6d6. Nível 9, 6d6. Então, não passa de 6d6, gente, porque 6d6 já é um dano muito grande, tá? Mais uma vez, se você não respeitar essa regra, por sua conta e risco, os problemas que irão surgir. Mas eu garanto que vai ser difícil manter alguém vivo nessa mesa, tá? Então, falamos sobre o dano direto. Falar agora sobre aumento de dano, que é a nossa próxima coluna. No aumento de dano, você tem o quê? Você tem aquele mago que ele usa a sua magia para aumentar o dano de espadas, de armas, de soco dos seus aliados, né? Aquele mago mais voltado para o suporte. Então, ele pode sim, né, aumentar o dano dos seus aliados e até o seu próprio dano também, ele pode aumentar, tá bom? E esse aumento de dano que ele vai causar também depende do círculo, claro. Então, se ele é de círculo 1, ele pode aumentar mais 1 no dano. Círculo 2, mais 2 no dano. A partir do círculo 3, ele começa, ó, no círculo 3, mais 1d6 de dano. No círculo 4, mais 2d6 de dano, e assim sucessivamente. Agora, preste atenção, gente, que ó, o 5 e o 6 têm o mesmo valor, 3d6 de dano. O 7, o 8, o 9 também terão valores similares, porque em anime RPG, você não pode causar mais do que mais 3d6 no aumento de dano. Então, imagine que o cara ele já tem um dano alto, né? Ele já causa lá uma força de ataque, digamos, de 3d6. Aí ele tem agora uma ajuda do mago aliado dele, que vai aumentar aquele 3d6 em mais 3d6. Ele vai passar a atacar 6d6. Então veja que é necessário ter uma certa cautela, porque senão você vai acabar causando danos tão poderosos que ninguém será capaz de sobreviver, tá? Ah, mas não é pra matar os NPC mesmo? Mas não tem graça você matar os NPC com uma porrada e deixar os seus colegas com cara de tacho lá olhando, né? Então deixa de ser fominha, tá? E deixa os outros se divertir também, porque isso é muito feio ser egoísta, né? Encerrado o aumento de dano, nós vamos para a parte de proteção. Então, já viu como é que o mago, né, ele pode ser perigoso. Lembrando, gente, que isso aqui vale pro de fogo, vale pro de terra, vale pro de espírito, tá? Essa tabela, ela é uma só para todos os caminhos, tá? Você respeita isso aqui. Na parte da proteção, porque não só de porrada vive o mago, né? Ele precisa se proteger, até porque, normalmente, o mago, ele é muito poderoso no ataque, mas normalmente ele é frágil, né? Ele é um simples humano, né? Quando ele não está contando com a magia. Então, ele pode utilizar a sua magia para aumentar a sua própria proteção. Fazendo o quê? Gerando IP. Para quem não lembra, IP é o índice de proteção, né? É como se ele criasse uma armadura em torno do corpo dele, ou como se ele tornasse a pele do corpo dele mais resistente, tá? Então, o IP também vai variar de acordo com o círculo. Então, círculo 1, IP1, círculo 2, IP2 e assim sucessivamente. No círculo 6,
você tem um mago com índice de proteção 6, quer dizer, o cara ataca, se o ataque dele deu 10, só vai passar 4, porque 6 é absorvido pelo IP. Então veja que é um índice de proteção muito bom, principalmente se o mago estiver enfrentando um guerreiro, né, de ataque físico, que normalmente os ataques físicos não são tão altos assim, né, não ultrapassam 10, 12 de dano, né, pelo menos não de PCs iniciantes, tá? Então você tem esse IP. Então observe que o IP ele vai variando de acordo com o círculo. Então no círculo 7, IP 7, círculo 8, IP 8, círculo 9, IP 9, tá? Então o índice de proteção não é barrado no valor físico, ele vai aumentando com o círculo da magia, tá bom? Peso. Peso, gente, é o valor, tá? Que uma determinada magia consegue erguer, né? Então, eu vou fazer uma magia para tirar uma pedra que está barrando a entrada de uma caverna, ou vou fazer uma magia para poder arremessar, né, essa pedra contra um alvo, tá, para poder mover, né, um rio, uma determinada correnteza. Então o peso, né, ele vai ser utilizado nesse momento. Eu quero voar, vou voar e quero levar essa pessoa comigo voando. Eu tenho que ver até onde o meu círculo de magia, até qual peso o meu círculo de magia me permite voar, né? Porque se eu não respeitar isso, eu posso cair lá de cima junto com a pessoa, né? Então, veja que a gente tem aqui a lista, né? A tabela, e mais uma vez comparando ao círculo. Se você é um mago de círculo 1, o máximo de peso que a sua magia consegue erguer, levar, carregar é 25 quilos. Nível 2, 50. Nível 3, 100. Né, 4, 200, 5, 400 e 6, 800. Observe, ó, que tá sempre dobrando. Do 25 para o 50, dobrou. Do 50 por 100, dobrou. 100 para 200, dobrou, né? Então, isso quer dizer que se no círculo 6 eu conseguir erguer 800 quilos, no círculo 7 eu vou conseguir o dobro de 800, que é 1.600. Então, assim, com esse raciocínio, você pode ir ampliando essa tabela para fora do círculo 6, embora que eu ache não ser necessário, né? Porque, assim, teria que ser uma campanha muito longa para os seus PCs evoluírem além do círculo 6, né? E também não seria muito interessante você criar inimigos tão poderosos assim, né? Uma vez que os PCs não chegam tão longe, os inimigos, já PC de nível 3 combatendo um inimigo de nível 9, né? Uma missão quase impossível, né? Eu digo quase impossível porque graças à aleatoriedade dos dados, nada é impossível no RPG, né? Mas uma questão assim de bom senso, né, narrador? Se você quer que eles sobrevivam, então você tem que criar inimigos que sejam um desafio possível. Se você criar um desafio impossível, aí vai matar todo mundo na mesa, tá? Então equilíbrio também é muito importante. Velocidade. Então, se você é um mago do ar, tá usando a sua magia para voar, né? Ou se você é um mago da água e tá nadando, se teleportando pela água, tá? Então, não importa qual seja o elemento, correndo nas sombras, a velocidade também do mago também depende da magia que ele está usando e depende do círculo, né? Magos de círculo 1, eles não conseguem utilizar, veja que tem um tracinho aqui, eles não conseguem utilizar a sua magia para aumento de velocidade. Então, somente a partir do círculo 2 é que isso será possível, tá? Então, o mago de ar no círculo 1 ele não voa. Se você ver lá na descrição, na sequência de vídeo que eu falei sobre o ar, ele não voa, tá? Então, no círculo 2, ele consegue alcançar de forma mágica até 5 metros por segundo. No 3, 10 metros por segundo. No 4, 20. No 5, 40. E no 6, 60. Veja que mais uma vez está dobrando, olha o padrão, sempre dobrando. Então você pode, de círculo 7, 160, círculo 8, 320, né? Mas sempre lembrar aquela questão do equilíbrio que eu falei para você. Raio de efeito. Então, o que é o raio de efeito? Gente, algumas magias, elas só causam efeito quando você toca no alvo, né? Outras magias, elas são magias direcionadas para um único alvo, tá? Mas existem magias que elas causam um efeito mais de área, né? Então, todo mundo que tiver
dentro do efeito da magia, seja aliado ou seja inimigo, ele vai sofrer, tá, dano, ele vai sofrer o efeito da magia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas magias, né? Que elas são magias de área, tá? E as magias de área, elas são a área que elas atuam é calculada pelo raio. Então imagine que você está dentro de uma circunferência, né? Todo mundo que tiver no raio daquela circunferência, tá certo? Dentro do efeito, dentro da circunferência, né? Vai sofrer aquele efeito, tá bom? Então, se você tiver um mago realizando magia de primeiro e segundo círculo, em anime RPG, esses magos de primeiro e segundo círculo não são capazes de fazer magia diária. Isso quer dizer que eles não podem fazer magia? Não. Significa que para realizar o efeito ele precisa tocar no alvo. Então são magos que para poder a magia deles funcionar, eles precisam tocar no alvo, tá certo? Que são os magos primeiro e de segundo círculo. Já os magos do terceiro ao sexto círculo, eles são capazes de realizar o efeito de área. No terceiro círculo, até 1 metro de distância do local onde o mago está. Então, tudo que estiver, o mago é o centro do círculo, o mago é o centro do círculo. Tudo que estiver em um círculo de 1 metro de distância do mago, tudo que estiver lá dentro, aliado, inimigo, sofrerá o efeito da magia. No círculo 4, 2 metros de distância do mago. No círculo 5, 4 metros. E no círculo 6, 8 metros. Desculpa a gente estar insistindo muito nisso aqui, mas tem gente que não consegue entender muito isso aqui, porque não lembra muito bem das aulas de matemática. Então, se eu estou num círculo, né? Eu sou o centro do círculo e a distância máxima que a minha magia alcança é 2 metros. É 2 metros para quem está no sul, 2 metros no norte, 2 metros no leste, 2 metros entre o norte e o sul, entre toda aquela região a 2 metros de mim, né, formado por aquela circunferência, vai sofrer o efeito da magia, tá bom? Então veja que é muito poderoso e você pode até inclusive acabar atacando aliados por engano. Então magos que têm a capacidade de realizar magias com efeito à distância, com efeito de área, tem que ter uma certa maturidade, ou pode acabar matando seus aliados junto com os seus inimigos, né? E não é bem esse o objetivo da história, né? E por fim, nós temos a última linha aqui da tabela de limite, as pessoas afetadas, tá? Então, se a sua magia é de círculo 1 ou 2, a sua magia só consegue afetar você mesmo, né? São aqueles magos que eles não conseguem arremessar magia, tá? Eles não conseguem atacar outros alvos, tá? No terceiro círculo, né? O mago consegue afetar ele próprio, tá? No quarto, 5 e sexto, ele já pode afetar mais pessoas do que ele próprio. No quarto círculo, ele consegue afetar uma pessoa, no quinto 2 e no sexto 4. Lembrando, gente, isso aqui não é ataque, tá? Ataque ele pode causar desde o primeiro ciclo. Nós estamos falando, por exemplo, aqui, o que seria esse negócio de pessoas afetadas. Eu vou ficar invisível e vou deixar outra pessoa invisível junto comigo. Magias para segurar, para paralisar, né? Magias para modificar as pessoas, fazer, eu quero fazer uma ilusão sobre mim e sobre o meu aliado, tá? Eu só vou conseguir fazer isso se eu for um mago de no mínimo 4º nível, tá? Então cuidado, isso aqui não são magias de ataque, tá? As magias de ataque, o efeito delas estão aqui no alcance de efeito e no dano direto, tá bom? Falando isso porque às vezes a pessoa fica, vala, e agora? Eu só vou conseguir bater em alguém se eu tiver no 4º nível, né? No 3º nível eu só vou poder bater em mim mesmo, porque ninguém vai bater em si mesmo, né, gente? Então o que é essa magia que o mago consegue fazer sobre ele mesmo? Mudar o cabelo dele, fazer surgir barba, modificar, né, a mão dele, tá? Então, há magias de efeitos que, embora não sejam diretamente efeitos de ataque, podem também ser utilizadas para ataque. Mas muitas vezes são utilizadas para infiltração, são utilizadas para outros tipos de missões que o mago precisa realizar. Lembre-se, nem só de
pancada se faz uma boa aventura de RPG. Bom, pessoal, essa tabela aí que vocês precisam dominar, conhecer, né? E se forem narrar campanhas a níveis épicos, divinos, fica de olho aí, tá? Na forma de ir ampliando elas, né? Então veja que não é tão difícil, tá? Lembre com atenção de que o aumento de atributo, o dano direto, né? E o aumento de dano, esses não pode ultrapassar dos valores que estão no 6º nível. Todos os outros podem evoluir seguindo o mesmo padrão que a tabela vem seguindo, né? Por exemplo, nível 6 eu consigo levantar 800 kg, no nível 7, já que vinha dobrando, eu posso aumentar 1.600 e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, agora, né, a gente vai falar a respeito do que acontece quando magos misturam magias, tá? Então, é permitido em anime RPG haver a mistura das magias, né, a combinação dos caminhos. No entanto, como esse vídeo aqui tá ficando muito longo, a gente vai ter que dar um pause, a gente vai ter que deixar para um próximo vídeo para falar a respeito, né, dos caminhos mistos, né, os chamados caminhos secundários da magia, tá bom? Então, se você quer fazer magos que não sejam apenas luz, apenas trevas, mas você quer combinar, não deixa de ativar o sininho para você receber a continuação desse estudo aqui sobre magia, tá bom? No mais, agradecer vocês que ficaram comigo até aqui. Quem ficou aqui até... está aqui pela primeira vez e gostou desse vídeo, não deixa de conhecer o meu canal, não deixa de se inscrever, tá? De compartilhar, de ativar o sininho, para que a gente possa levar esse vídeo a mais jovens, né, jogadores de RPG, mais pessoas interessadas, né, em aprenderem mais sobre o sistema Daimon, tá? No mais é isso, tá? Obrigada aí pelo carinho, obrigado por ficarem comigo até agora. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!